Olá, excelente tarde! Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com você que quer informação a respeito do varejo, que precisa se informar, que quer crescer, quer fazer a sua empresa voar. O lugar certo é aqui. E claro, hoje, mais uma vez, com convidados muito especiais, que eu já conheço de longa data, mas vou contar algumas coisinhas aqui a respeito dessas pessoas maravilhosas. Primeiro, quero falar então do nosso convidado, Luiz Edgar Nunes. Luiz, muito obrigada pela sua Eu que presença. agradeço. Ele tem mais de 15 anos de atuação na área comercial e no mercado financeiro. Especialista em produtos financeiros, tem sólida experiência no segmento B2B e bancário, cultiva um empenho na superação de desafios e no aprimoramento de capacidades e habilidades. E, gente, quando vem essas informações, aí agora eu entrego um pouco da minha idade. Ele é publicitário e eu fui professora dele. Há 20 Exatamente. anos atrás, né, Luiz? Formada 20 anos atrás e foi minha orientadora Orientadora. ainda. Pois é, a gente entrega a idade. Ó. Há mais de 20 anos fui professora de Luiz Edgar Nunes e hoje ele enveredou totalmente para o mercado financeiro e vai dar muitas dicas para nós de investimento, não é isso? Isso mesmo. Ótimo. E nossa outra convidada é aquela que sempre está nos bastidores, que me auxilia, é consultora, também treinadora na área financeira e também de vendas. A sua formação é contadora. Há mais de quantos anos no mercado Eu sou mais jovem que vocês, né? comercial? Mentira! Na parte comercial faz 6 anos, mas de contadora tem 25 anos. 25 anos, soma mais 6, 25 mais 6, é isso? 31. Brincadeira, gente. Eu sou mais Então, jovem da mesa. a Mariana, e ela trabalha aqui, né, na Sâmia Consultoria e Treinamentos, a minha empresa de consultoria e treinamentos, que também apoia esse programa. E, claro, além dos convidados, Mari, também muito obrigada por todo o apoio e por estar aqui presente hoje, falando daquilo que você mais entende. E Obrigada. os agradecimentos especiais para essa turminha aqui que está no backstage. Sem eles, nós não fazemos nada. Precisamos dessa turminha aqui com a gente. Primeiro, agradeço ao canal de Piracicaba por esse espaço, por me colocar aqui como âncora do Pod Varejo. A Fernanda Monzani, que coloca a organização, a ordem toda aqui, é a gerente do canal de Piracicaba. Ao jornalista Airan, um mega jornalista que traz informações fresquinhas para vocês. E também a Duda, vulgo Maria Eduarda, a nova estagiária do canal aqui de Piracicaba, que eu vi a sua atuação. Pessoal, vai lá no Instagram, dá uma olhada. Ela fez um sorteio aqui outro dia. Eu achei ela sensacional de frente às câmeras. Duda, parabéns, viu? Ao Luiz Ariel, que é o responsável por nos deixar mais belos aqui no programa e cuida de toda a direção dessas câmeras para a gente, do microfone, para sair tudo da melhor maneira possível para vocês. E a Zaros Escola de Negócios também, que eu sou parceira com os treinamentos, aulas, consultorias, treinamentos em company, estando junto com vocês. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pod Varejo, que é o seu guia no mundo dinâmico do varejo. E hoje, claro, falando a respeito desse mundo financeiro. Então, como ter controle financeiro no varejo. Semana passada, nós falamos a respeito de tributos, Edgar. O Tiago esteve aqui conversando com a gente, nos deu uma aula sensacional, né? Até mesmo falando a respeito de bitributação, os cuidados que a gente tem que ter, quais são os produtos que podem ser tributados 2 vezes para o pessoal tomar cuidado. Foi um podcast bem interessante
bem informativo. E claro, seguindo nessa linha, né? Nós então falamos assim, por que não falar desse mercado financeiro, entender o que é, como que ele funciona e a importância que existe controlar financeiramente a empresa. Porque esse é um dos pilares, não é isso, Mariana? É isso mesmo. Quanto mais você consegue controlar o que você ganha, o que você gasta, você consegue tomar decisões. Senão você toma as decisões na cega e a chance de dar errado é gigante. E aí, pessoal, como é que é? Você, empresário varejista, controla as finanças da sua empresa? Você tem a planilha lá, posso chamar de planilha, Mariana? Pode. A planilha ali, marcadinho, quais são os custos fixos, é isso? Os custos variáveis? As despesas, Como que tudo. os empresários eles Margem. podem criar essa planilha para eles começarem a ter um controle ou até mesmo entender se o que eles estão fazendo hoje está correto? Quais são essas informações? Olha, para quem nunca fez nada, Tá, começa pelo simples no Excel, coloca as despesas, os custos numa coluna, o que entra e o que sai, quanto pagou, qual mês que pagou. Simples assim, não precisa já começar com várias fórmulas, nada muito complexo. O importante é fazer esse levantamento. Depois que certo. você fizer esse levantamento, você consegue definir o que é custo fixo, o que é custo variável, qual o valor eles pagam todos os meses ou não, inclusive as receitas. Tá. Quanto que se recebe, receita é o que entra de O que dinheiro. entrou? Então, o que se recebe todos os meses, se existe um padrão de recebimento, se não existe. Se você me permite até fazer um comentário. Claro. Hoje, por um custo muito barato, existem ferramentas como um ERP, por exemplo, um sisteminha onde a pessoa pode incluir o produto que ela vende, ir lá, já fala, informa o quanto vende, quais são os custos envolvidos, pode até ter, dependendo da ferramenta, vai até calcular margem, vai Aham. deixar o empresário mais perto da realidade do negócio dele. E o custo, às vezes, é barato. Ah lá. Então, gente, muitas vezes a gente fala assim, começar do simples para não ter nenhum investimento. Agora, é possível ainda, com custo baixíssimo, utilizar ferramentas Uhum. que trarão luz. Gente, o quanto é importante, né? Eu falo nas minhas consultorias, quando eu sento para fazer a análise da parte de vendas, tudo, eu quero saber qual que é a sazonalidade, né? Eu quero saber se a empresa está saudável. Eu preciso saber qual é a margem trabalhada em cima dos produtos oferecidos, né? Tudo isso é importante para poder ter ali todo o seu descritivo e entender, até porque as coisas sobem, né? As coisas aumentam Nossa, de meu preço, não é Deus. isso? É Famosa incrível. inflação. Pois é. Não é? E só complementando, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedregulho. Então, quando for fazer esse levantamento, montar o simples, colocar a bala que comprou, todos os custos que teve, Certo. porque senão não vai conseguir. Vai chegar um momento lá e falar assim: nossa, mas para onde foi o Não dinheiro? bate, Não né? bate, a conta não vai fechar. Então, para esse começo, colocar absolutamente tudo que se gasta. E com isso consegue fazer planejamentos futuros, né? Certo. E fala para mim, vamos lá. A gente vai entrar nessa parte de investimentos que é fundamental para fazer esse dinheiro crescer, né? Diante Exatamente. dessas inflações e desses índices, que daí eu quero entender também, Edgar, o quanto que nós podemos acreditar naquilo que nós somos informados, né? E eu falo, gente, investimento, eu não sei o que é melhor, CDB, aquelas coisas todas que a gente escuta falar, né? Mas só quem está na área mesmo que pode nos trazer essa informação real. Mas só para a gente ter uma cadência aqui de informação, eu queria entender, Mariana, quais são os principais desafios que o varejista tem hoje para manter esse controle financeiro? Porque não adianta começar e parar no meio do caminho, né? Você encontra isso nas suas consultorias? Muito, Existem muito. essas oscilações? Ah, comecei a marcar, parei no meio do caminho. O que acontece?
acredita que vai conseguir colocar no final de semana tudo em dia. Esse Tá. é um dos principais erros. Ah, eu vou deixar, faço tudo num dia só, aí eu guardo as notinhas se perdem, aí, não, tenho extrato, mas aí pago alguma coisa em dinheiro. Então, postergou, procrastinou para fazer no dia seguinte, já perdeu o controle. A chance de dar errado é gigante. E aí existe muito a questão é, das crenças limitantes também, né? Que nos impedem aí a marcar esses valores. Aí eu convido você, empresário, e quem estiver nos assistindo, porque somos seres humanos, né? Então, temos aí as empresas onde a gente tem os custos para, né, as despesas que a gente tem, até mesmo muitas vezes a gente precisa analisar o que que é investimento, o que que é gasto, né, Edgar? Com Porque certeza. se confunde muito em relação a isso. Mas somos seres humanos. E nós humanos, né, existe aí uma infinidade de pessoas. Eu falo que eu busco ter um controle, às vezes eu deixo, eu procrastino, eu não marco, aí eu falo, vou fazer no final de semana e eu acabo não fazendo, né? E me perco também em algumas questões, que isso é ruim, eu confesso, né? Mas o quanto de crença limitante que a gente viveu a nossa vida toda e que precisa quebrar, né? Que, primeiro de tudo, que nós somos merecedores em receber esse dinheiro, que muitas vezes a gente deixa de acreditar e talvez a gente fale assim, não, mas eu acredito que eu mereço. Mas no fundo, começa a se analisar para ver se não tem alguma autossabotagem aí no meio que te impeça realmente de ganhar dinheiro. Só se vive uma vez. Não, vamos fazer porque só se vive uma vez. É, É né? engraçado que inicialmente a gente cresce ouvindo falar que dinheiro é uma coisa suja, né? Porque como ele se Isso. transfere de mão em mão, e aí as pessoas, os pais nossos, muito preocupados com a higiene pessoal da gente, e falam, dinheiro é uma coisa suja, né? Então isso aí já fica, acho que fica meio enraizado na nossa cabeça como um problema, né? Exato. Fica. A gente não percebe, mas fica. E existem treinamentos que ensinam a gente a perder essa crença, né? Para realmente virar essa chave e entender que nós somos merecedores, comemorar o dinheiro conquistado, tudo é um passo importante para a gente dar para começar a aceitar a receber Ter vida realmente. próspera. Exatamente, é isso aí. Prosperité, não é? Exatamente. Gente, eu falei de toda a experiência do Edgar, mas ele é proprietário da Prosperité Consult, que é uma empresa de consultoria e investimentos financeiros, né, Edgar? Ele vai. Exatamente. E agora vamos entender. Ok, ganhei um dinheiro bacana, fiz a lição de casa Controlei o que dinheirinho. a Mariana passou, né? Coloquei lá na planilha todos os meus investimentos, todas as minhas despesas, tudo que eu tenho em mercadoria, qual que é meu fluxo de caixa, meu capital de giro, tudo, e eu entendi que houve uma reserva, fiz tudo direitinho, meus funcionários bateram a meta de vendas, né? Fiz a lição de casa e eu vejo lá, fala, sobrou um dinheiro para eu investir. E aí? Aí a gente procura a Prosperité Consult. Exatamente. E como que é, Edgar? Como que você instrui os seus clientes no melhor investimento a ser feito? Primeiro, o diagnóstico. Investimento tem muito do psicológico envolvido. Não adianta eu te recomendar, às vezes vão ter produtos que estão com uma rentabilidade excepcional, mas psicologicamente a pessoa não tem estômago para aquilo. Por exemplo, mercado de renda variável, bolsa de valores, um exemplo. A pessoa não tem estômago para aquilo, ela não tá acostumada com a volatilidade que existe dentro desse mercado. Ela prefere ver o dinheiro devagarzinho crescendo, mas crescendo. Ela não pode ver aquele viés negativo, né? Então, esse é um primeiro ponto. Traçar um perfil de diagnóstico e aí, posteriormente, fazer as melhores recomendações. Produtos existem variados no mercado, bastante. Então, o ideal é a gente buscar mesmo o perfil que se assemelha à estratégia para aquela pessoa, o horizonte de tempo, entender, por exemplo, se for um cliente, quando a gente fala de varejo, tem que entender se for a pessoa jurídica, se esse dinheiro não é o fluxo de caixa da empresa, então precisa se atentar, porque esse dinheiro precisa ter liquidez, porque se ele precisar amanhã para uma emergência empresarial, esse dinheiro tem que estar disponível.
então não pode ser travado. Então eu tenho que ter uma série de informações ali, horizonte de tempo, se precisa de liquidez ou não, perfil do investidor, para a gente traçar a estratégia e começar o plano. Certo. E quais são os tipos de investimento? Vamos falar assim, eu quero fazer um investimento onde no ano que vem eu quero fazer uma reforma na minha loja, né? Quero transformá-la numa loja conceito, onde meu cliente tem experiência de compra, tudo, sabendo que ela vai começar a poupar agora no mês de março de 2024, e vai ter essa retirada em junho de 2025. O que você indica? Sabendo que esse dinheiro vai estar entrando mensalmente. Um produto específico, você fala? De financiamento. Financiamento não, de investimento. Algo que eu vou retirar lá na frente. A longo prazo, quer dizer. Acredito aí, para eu entender, né? O que é curto, médio ou longo prazo, se uma retirada em junho... Um horizonte de tempo pequeno. É pequeno. É pequeno, tá. É um horizonte de tempo pequeno. Mas assim, se a gente for pensar que esse recurso vai ser em contribuições mensais, talvez fosse melhor um CDB, alguma coisa, porque também para já ter a liquidez já no curto prazo. Uma outra coisa que você tinha comentado, que você falou do Thiago, que veio na semana passada e tal, tributação. É um negócio que a gente tem que estar muito atento também quando o assunto, porque ela vai refletir na rentabilidade. Certo. Então, o horizonte de tempo, quanto menor o intervalo de tempo, talvez seja até maior a tributação. Porque muitos produtos eles se beneficiam da tributação com o passar do tempo. Ela vai diminuindo, por exemplo. Quanto maior o prazo, menor a tributação. Tá. Então tem algumas coisas nesse sentido. É bem importante observar. Tá. É uma bobagem que eu vou falar, mas diminui a tributação porque é uma garantia de investimento de longo prazo? É a regra. É a regra tributária daquele produto. Quando o governo é que faz a regra. Já que ele vai deixar o dinheiro comigo por tanto tempo, eu diminuo a tributação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Plano regressivo de previdência complementar. Eu começo com uma alíquota de 35% e posso chegar num período de 10 anos até 10%. Então, com o passar do tempo, em 10 anos eu posso chegar com essa alíquota 10%. CDB também é a mesma coisa. Quanto maior o tempo, menor a alíquota. Então, tem que pensar nisso. Agora, existem produtos incentivados. LCI, LCA, CRI, CRA. Meu pai amado, um monte de letrinha. Né? Um monte de letrinha. Como que a gente vai entender tudo isso? Não adianta. O ideal é procurar realmente um consultor financeiro para saber qual é o melhor investimento a ser feito. É isso? Não, existem estudiosos, pessoas que estudam por conta e fazem, mas aí é lógico. Demanda tempo, demanda estudo. Às vezes o próprio varejista ali, ele tá cuidando do negócio dele, tá estudando para qual é o melhor investimento. Não rola, não dá, nem tem que olhar números, tem que entender como é que tá o resultado da empresa para traçar estratégias para crescimento, né? Sim. Por isso, gente, vai buscar quem? Prosperité, para justamente ter muito mais prosperidade nos seus investimentos, nos seus resultados. Conte conosco. Edgar, me conta uma coisa. Qual é a análise financeira que você faz para definir qual é o investimento que o varejista pode fazer? Foi o que eu te falei. Horizonte de tempo é uma primeira análise. Perfil da pessoa para exposição de risco é uma outra análise. Liquidez é uma outra análise, porque você não consegue ter tudo isso num mesmo produto. Tá. Não tem um produto que vai te oferecer alta liquidez, com alta rentabilidade e com previsibilidade. Não existe. Então, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou você abre mão da previsibilidade, mercado de renda variável. A gente, lógico, existe um estudo, não é, eu acho que vai. Não. Mas existe uma previsibilidade, mas é um mercado um pouco mais volátil. Certo. Né? Outra, liquidez. Não tem um produto que eu consiga uma alta rentabilidade com uma baixa liquidez. Não tem. Tá. E Entendeu? qual é o investimento que mais sai? Que mais te procuram para fazer? O brasileiro, por essência, ele é conservador. Tá. Muitos vão falar que não, mas sim.
Tanto é que a gente, historicamente, a gente tem uma geração que imobilizava-se dinheiro. Comprava-se imóvel, terra. Por quê? Porque a gente tinha uma inflação gigantesca. Depois de 94, essa cultura vem ao longo do tempo mudando. Certo. Então, o mercado de investimentos hoje, pô, ele tem uma guinada porque a gente consegue ter mais previsibilidade com um cenário de inflação bem mais controlado do que era. Certo. Então, antigamente eu comprava terra porque se eu deixasse R$1 em cima da mesa, ele virava pó em um dia. Então, tem toda essa diferença, né? De sair daquela cultura de mobilizar recurso para ir para o mercado financeiro, de aplicação de recurso. Então, tem toda essa diferença. Não sei se eu consegui te responder. Não, respondeu. Agora, o que eu vejo, né, e o que mais se escuta é justamente isso. A poupança não é o melhor lugar de deixar o dinheiro. Nem de perto. Né? Porque o rendimento, ele é pequeno, perto dos outros. Em alguns cenários de tempo, em algumas linhas do tempo, se você fazer recortes de rentabilidade, a poupança chegou a perder para a inflação. Então, o que a inflação diminuía no poder de custo, o que rendia na poupança não cobria. Certo. E é muito engraçado isso, porque você não tem... se é uma pessoa que não entende, ela não percebe, porque você deixou 1.000, aí você olha no mês seguinte, tem 1.000 e alguma coisa, opa, rendeu, né? Uhum. Mas ela não faz a conta do quanto perdeu de poder de compra ao longo daquele tempo. Certo. Né? Então, a poupança hoje, ela tem uma rentabilidade muito baixa frente a produtos com uma segurança muito parecida. Tá. Né? Mas para escolher qualquer outro tipo de investimento, eu tenho que entender o cenário, tenho que fazer um diagnóstico para poder verificar qual é o melhor produto a ser indicado. Sempre. Né? Sempre. Gente, tudo isso é muito complexo. Pelo menos para minha cabeça, ele é complexo. Parece que ele não... São informações, eu entendi tudo que você me colocou aqui. Mas realmente, eu sou a pessoa que eu preciso de ajuda para fazer o investimento. Porque também... o que a gente se via, do mesmo jeito que você está falando, de comprar imóveis, né? Também existia um alto investimento. Não deixa de ser uma boa opção, né? Mas também agora existem outras maneiras de compra de imóveis, né? Que você tem um valor menor a ser investido para ter um resultado, não tem isso? Pessoas falam que... Eu não vou saber direito em relação a imóvel, mas, por exemplo... Eu não preciso ter um valor muito alto para fazer qualquer tipo de investimento. Se eu quiser começar com R$90, eu posso começar a investir regular, investir e ter um resultado positivo lá na frente maior do que a poupança, como a gente colocou aqui. Mas, voltando na minha linha de raciocínio, além dos imóveis, né, de segurança que se tinha, devido a essa inflação e altas homéricas do dólar, né? Sempre foi considerado comprar moedas estrangeiras um bom investimento. Seja um dólar, um euro, o dólar com certeza em muito maior proporção, devido a ser a moeda de negociação, né, de importação e exportação. Hoje em dia, ainda é interessante fazer esse tipo de... Como forma de diversificação, sim. Mas não tudo. Como que você falaria para o pessoal distribuir isso? Dólar, euro, elas são moedas tecnicamente mais fortes. Uhum. Né? Num cenário de colapso financeiro do país, as pessoas tendem a buscar moedas mais fortes ou coisas que protejam melhor o seu dinheiro. Certo. Lembra daquela questão da inflação? Quando tinha inflação alta, eu buscava defender meu dinheiro comprando imóveis. Uhum. Em cenário de guerra, o cara pode querer ouro. Pode ser um outro exemplo, minério, né? Então, assim, quando tem um colapso, uma crise econômica num determinado país, ela tende a comprar moeda estrangeira. É o caso que aconteceu muito recente na Argentina. Então, a pessoa ela acaba tentando buscar segurança em outras coisas. Eu entendo o seguinte, se o cara vai comprar moeda pensando em valorização, ele tem que estar acreditando muito, ele tem que estar torcendo muito contra a economia local. Tá.
Aí imagina para um varejista, eu tenho um comércio, e eu tô apostando contra a economia local que o meu comércio atua. Para mim não faz muito sentido. Certo. Pensando em rentabilidade, tá? Pensando nessa. Agora, olha, eu quero investir um pouco em moeda estrangeira como uma forma de diversificação. Eu acho muito bacana. Tá. Eu acho bacana. Comprar talvez papéis estrangeiros, aí a gente atua lá no escritório com isso. Olha, eu quero diversificar em produtos internacionais. Tem. É bacana. Tá. Mas eu entendo que lastrear todo o meu patrimônio num determinado produto, para qualquer coisa, eu acho que a gente Não é tem que ter que positivo. não é positivo. Tá. Ok. Dividir os ovos, né? Essa é a regra. Porque Essa é a eu, por máxima. exemplo, Tudo, né? Essa é a máxima. como eu trabalho lá a princípio do controle financeiro, a minha orientação era divide os ovos. Porque você não pode colocar, vai que perde. Porque é Exatamente. investimento, é riscos, né? Uhum. De repente coloca algo a longo prazo, um a curto prazo, É a isso, médio fazer prazo, que dê avaliação, resultado, né? fazer uma avaliação, olha, preciso no curto prazo vou precisar, por isso que a gente faz muitas perguntas. Quais são os seus planos de investimento? Olha, quer trocar de carro em quanto tempo? Quer trocar de casa em quanto tempo? Porque às vezes nem sempre para realizar esse sonho eu vou ter um produto financeiro como um investimento mesmo. Eu Sim. posso utilizar outros mecanismos para realizar esses sonhos. Uma carta de consórcio, eu posso, para fazer alguns tipos de blindagem, eu posso utilizar outros instrumentos, seguro de vida, pode ser um instrumento de. E tudo isso a gente lá no escritório faz essa visão 360 para recomendar para o cliente. Tá. Você sabe que uma coisa que eu aprendi, né? Eu fiz um seguro para mim, mas seria eu vou ver se eu consigo explicar certinho. É um seguro de vida em vida, né? Então eu tenho uma proteção devido à minha atuação profissional em vida mesmo, eu tenho os meus patrimônios preservados. Isso vocês fazem lá, vocês dão toda essa instrução. Exatamente. Legal. Provavelmente você fez um seguro de invalidez, de diagnóstico de doenças Isso, graves. exatamente. É isso. Porque uma consultora que tem o seu rendimento, né? O meu valor é por hora trabalhada. Então, quer dizer, se eu fico doente, se eu fico em casa, eu tô perdendo dinheiro. E tá totalmente atrelado a tua finança, a tua vida laborativa. Certo. Quando você é um funcionário, você tem alguns benefícios, alguns respaldos. Tem a Seguridade Social. FGTS. Quando você não é funcionário, aí, sim, tem que pensar muito mesmo em proteger. Olha, aí tem seguro por incapacidade temporária, então que é muito similar ao auxílio-doença, para diagnóstico de doença grave, independente se você tem plano de saúde ou não. E para esse empresário varejista também serve. Sim, porque por trás da PJ tem uma PF. Exatamente. É isso. E é essa PF quem comanda todo. Que comanda tudo. Exatamente. Ah lá, empresário, como é que tá? Você fez um seguro de vida para receber em morte, que não é você que vai desfrutar de tudo isso, ou você está assegurado durante uma invalidez, um problema de saúde, que você precisa se afastar e a empresa precisa continuar rodando, mas você não está lá e precisa ter os rendimentos, né? Exatamente. Isso é muito interessante. É um investimento também, né? Com certeza, com certeza. Se você for pensar, todos os produtos financeiros têm finalidades. Certo. Muitas vezes a gente conhece ou tem uma visão negativa deles porque eles foram instrumentos mal utilizados. Né? Então, quando a gente fala de seguro de vida mesmo, dando um exemplo, as pessoas sempre pensam nisso. Eu não vou fazer porque é um mau agouro, ou o gerente do banco falou que trocou em troca de um financiamento, de alguma coisa, usou isso como uma moeda de troca, eu não vi muita finalidade. Então eu acho que é isso, a pessoa comprou um produto certo, mas de uma forma errada. Né? Tá. Então, no teu caso, a pessoa foi lá, te explicou por que você deveria contratar e fez toda a orientação técnica. Isso aí mudou tudo, mudou até o teu conceito daquele tipo de produto. Né? Faz sentido daí. Faz sentido. Aí faz sentido fazer esse investimento ou não, Sim, né? exatamente. Deixa eu perguntar, aproveitando, já que é um bate-papo, né? A previdência privada,
por si, aquela que a gente já conhece, é um bom investimento na sua É um opinião? ótimo instrumento, com Tá. certeza. Ela continua ainda sendo uma... Continua. E agora o governo fez uma mudança na tributação, ficou melhor ainda, né? Porque antes eu tinha que escolher a tributação no ato da contratação sem saber muito bem como ao longo do tempo isso ia ocorrer, né? E agora não, a mudança na regra me permite eu escolher isso no final, quando eu for receber o recurso, que é mais fácil. Tá. Fica meio, eu ter a oportunidade de escolher qual que me beneficia melhor, beneficia mais, né? Então, assim, a previdência complementar, se a gente for pensar assim, eu acho o regime geral uma ótima alternativa, mas para quem é seletista, porque o custo daquilo é muito menor do que para quem é um empresário, porque o empresário ele paga a carga cheia, Ah, legal. né? Legal falar isso para o empresário analisar, né? É que muitas vezes ele é obrigado. A gente tem que pensar que o regime geral também ele é compulsório. Pro seletista não tem discussão. Pro empresário, se ele é prolaborista, também é compulsório. Já gera as guias ali no faturamento dele. Mas, é aquele negócio. Quando eu penso assim, eu prefiro, se fosse eu administrar o meu recurso ou o governo administrar o meu recurso, né? Eu administrando é muito melhor. Não, nada contra a assistência social, eu acho muito válido, mas eu tendo a crer que a INSS tem limitação, tem um teto, Previdência Complementar não tem teto, eu consigo gerir, eu consigo acelerar ou diminuir conforme... eu determinei que eu vou contribuir com R$ 200 todo mês. Se esse mês eu posso contribuir com mais, eu vou lá, faço um aporte esporádico e vai entrar no meu caixa. Certo. Né? Tá. Então, tudo isso é muito vantajoso para a Previdência Complementar. Bom, estamos falando de investimentos, mas também temos a questão de ajudar esse pessoal todo a reduzir custos. Exato. E aí, que dica que você dá, Mariana, para esse pessoal aprender aí a olhar para aquilo que, né, para toda essa informação que já foi colocada em planilha e falar onde tesoura? Como é que funciona Exato. isso? Agora que está tudo prontinho, bonitinho, Não é? não burlou nenhum valor, tá tudo lá lindo, maravilhoso, saudável, azulzinho o resultado. Olhar os custos, se é varejo, ver quais produtos eu consigo diminuir, comprar em maior quantidade para diminuir o valor de compra, de custo. Vai ficar alguns produtos parados, mas ao longo do tempo eu vou usá-los. Tá. O custo de despesas, água, por exemplo, que eu consumo na loja ou consumo na minha empresa, eu consigo diminuir? Quando eu faço o controle financeiro, eu sei quanto eu gastei durante os meses. Eu sei também quanto eu vou usar. Eu uso lá 200 litros de água para consumo próprio, para tomar. Eu posso comprar e lá negociar alguns valores melhores. Quando eu tenho os valores, eu tenho o poder, o conhecimento dos números, eu consigo fazer negociações muito melhores. Sim, é o que a gente fala, né? Exato. Aonde que o empresário ganha, geralmente, é na compra do produto, Exato. né? Que Não é ele vai vender revender, mais. não é vendendo. Uhum. É fazendo a compra certa, é tomando cuidado para verificar o volume. Então, quer dizer, gente, olha isso, vamos lá. Relembrar, né, de muita coisa que é falada aqui nos nossos podcasts, levantamento de indicadores, levantar números de tudo, né, para entender aquilo que está sobrando, que eu não preciso comprar mais ou que eu possa reduzir, comprar os produtos melhor, entender qual é a curva ABC também da empresa de produtos, né? Quais são os produtos que têm maior saída, média saída, menor saída, para justamente ter condições de falar assim, opa, esse aqui não faz sentido eu continuar trabalhando. Vou queimar o que eu tenho aqui, né? Para daí, então, fazer compra de novos produtos, fazer novos investimentos, tudo. E diante de tudo isso, as perguntas vão surgindo. Eu deixo meus entrevistados aqui malucos, pessoal. Porque tem um roteirinho aqui? Tem roteiro. A Sâmia segue roteiro? Não, a Sâmia não segue roteiro. Vão vindo as perguntas na cabeça e a Sâmia vai fazendo. Vamos lá. Preciso de dinheiro
vamos falar assim, eu tenho uma empresa, ela vende produtos, vamos falar de uma loja de roupa feminina, por exemplo, né? Eu preciso ter esse capital de giro para poder comprar mais peças e deixar as minhas vitrines e as minhas gôndolas lá, né, todas abastecidas, com os tamanhos, com a grade completa, dependendo do perfil do meu público, para deixar tudo em ordem. Faltou dinheiro, ou eu não estou sabendo trabalhar com ele direito. Como que funciona? Aí eu vou perguntar para os dois. Mariana, como que você ajuda a organizar esses custos para sobrar dinheiro para ir fazer compra? E Edgar, o que a sua empresa poderia ajudar esse empresário? De repente, não sei se vocês também aconselham algum determinado financiamento para ser feito, para ajudar em recursos empresariais, ou vamos trabalhar com investimento X, que você faça um aporte pequeno, mas que consiga manter a empresa lá na frente. Existe alguma coisa nesse sentido? Com quem eu começo? Olha, a gente precisa fazer análise da empresa. Tá. Obviamente, eu vou falar aqui às cegas, né? De uma maneira geral. Sim. Os financiamentos, empréstimos em banco, cartão de crédito, é muito caro esses juros. Tá. Muito caro. Então, quando a gente tem o conhecimento dos números da sua empresa, você consegue planejar e trabalhar com estratégia. Ver o que você precisa. De repente, criar estratégias para ganhar mais dinheiro, procurar os boletos, negociação, ter o poder de negociação. Tá. Importante também ser um bom pagador. Sim. Né? Porque como você vai negociar com o fornecedor se você está devendo com ele, para ele há muito tempo. Quando ele cobra, você fala que vai pagar dia 10 e não paga. Então, é importante, não tem problema você dever, né? Nas consultorias, eu trabalho com a realidade. Certo. Existe o mundo ideal, você não dever nada para ninguém, e existe a realidade, que isso acontece. Tá. Então, trabalhe com estratégia. Tente negociar essas compras com o fornecedor. Você não tem dinheiro para comprar agora. A ponto de caixa lá. Toque de caixa, obrigada. Tô nervosa. A toque de caixa. Então, negocie com o fornecedor. Veja o que você consegue fazer para que não precise fazer um empréstimo. Certo. Ou gastar, parcelar, pagar o mínimo do cartão de crédito. Os juros são altíssimos. Sim, sim. E existe algum investimento, além dessas dicas que a Mariana deu? Eu não sei se o Edgar concorda como investimento. Não, é assim, hoje o perfil de cliente que a gente toma conta lá no escritório são poupadores. Certo. Então, quando ele já entra num cenário... Mas se eu fosse dar um conselho pela minha experiência na área de finanças, tome empréstimo, sim. Se for preciso, sim. Porque foi o que eu falei. Todo produto financeiro tem uma finalidade, se bem... Então, eu não posso deixar minha empresa fechar porque eu não tenho condições de mantê-la por um determinado X de tempo. Então, eu vou buscar o recurso. Muito bacana o que a Mari falou. Ficar muito antenada com relação à taxa. Então, pegar o tipo de recurso, entender que o bom pagador ele sempre vai ter uma taxa mais baixa. Certo. Ou quem tem como dar lastro tem taxa mais baixa do que uma pessoa que não tem lastro. Talvez a pessoa que não tenha lastro ela tenha que buscar o dinheiro num custo mais alto. Certo. E aí o juro mais alto, né? Então, nesse cenário é muito importante eu analisar se eu tenho garantias para dar para o banco, de repente refinanciar meu carro, refinanciar minha casa, dar algo como garantia. O varejista tem a maquininha de cartão de crédito que pode ser utilizado recebível como garantia, antecipação desse recebível. Então, cada tipo de garantia tem uma taxa e tem algumas que são bem interessantes. Então, assim, se eu fosse dar um conselho, só tome dinheiro se for realmente necessário. Se tentou negociar com os fornecedores, não conseguiu e tal, precisa pagar o fornecedor, porque também acontece muito isso, né? Não deixa de fornecer. Exatamente. Então, aí não tem o recurso, beleza, aí vai buscar
então o empréstimo para daí então quitar e conseguir ter aí uma negociação Não bacana com o faça nada fornecedor, no né? calor da emoção, Uhum. né? Não fala assim, eu consegui lá um valor que parece bom para os meus olhos, e aí mais para frente também não consigo pagar. Não paguei Certo. aquilo que eu já estava devendo e não consigo pagar o empréstimo que eu Aham. fiz. Tá. Então, realmente, analise todas as possibilidades, todas, Uhum. de refinanciamento, de financiamento, e aí olha o que é melhor para o cenário da empresa. Perfeito. Gente, e aí? Como é que vocês estão aí, né? Eu sempre faço essa pergunta porque a gente vai deixando o empresário também com aqueles pontos de interrogação, né? O que eu tenho que olhar com, já sei como é que eu vou resolver. Isso é muito importante. E eu espero que isso esteja acontecendo e que, assim, a sua empresa esteja totalmente saudável, totalmente com liquidez, com lastro para pagamento, tudo, né? Deixando só as suas caixinhas nos seus devidos lugares, né, Mariana? Exatamente. E eu falo uma coisa que é super importante e eu pergunto para você, empresário. A gente passou agora o mês de dezembro com pagamento de 13º, né? Então, existem diversos encargos trabalhistas que o empresário tem e não tem como fugir, né? Só que isso tem como ser trabalhado ao longo do ano, né, Mariana? Sim, Não sim. precisa chegar em dezembro e achar que, e agora como é que eu vou fazer para pagar o 13º dos funcionários? Aí faz empréstimo. Não é para poder Mas- pagar. E, gente, a gente sabe que isso acontece realmente, Sim. né? Não é uma coisa. Ninguém tá falando nenhum absurdo aqui, dizendo. Nenhuma É novidade. real, né? Fazer empréstimo para pagar o 13º. Se for, é importante. E se a pessoa tá passando por um janeiro difícil, em dezembro, que é talvez para muitos segmentos do varejo a melhor época do ano, Uhum. tem algo errado no reino da Dinamarca. Exato, Aí claro. precisa ligar para Mari mesmo e ver que tem algo muito errado no reino da Exato. Dinamarca. Porque assim, janeiro é um mês cruel? Com certeza. Ele é um mês que praticamente tudo. Tem aquele meme, né, que fala que janeiro não termina nunca, né? Porque tem tanta conta pra pagar, parece que não termina nunca. Mas tem que pensar nisso também. Muitos segmentos passam dezembro que é o melhor mês do ano. De venda, de Exatamente. E não resultado. dá para esperar esse dinheiro para poder pagar as contas, não é isso? Sim. E aí tem como fazer esse planejamento, não é? Faz o planejamento, faça provisões. Certo. Então, reserve mensalmente. Eu tenho que gastar R$ 100.000 de folha de pagamento, de IPVA, juntando todos os valores. Porque Certo. são anuais essas Aham, despesas, sim. esses custos, despesa, né? Coloque, divida aquilo por 12 e guarde os valores mensalmente. Não precisa nem investir, de repente, para ter realmente essa reserva. Não, né? E aí quem vai dizer se investe ou não é o cara do investimento. Isso, é uma ótima Mas pergunta essa. a reserva Vamos tem que transferir. existir. Reserva tem que fazer. Aí eu deixo esse dinheiro parado na minha conta, o que que eu faço com ele? Sabendo que eu vou Investe. utilizar ele no final do ano. Investe. E aí- Tem investimento hoje com liquidez D0, D1. Em um dia o dinheiro tá na conta. Um dia? Tá. Um dia. Tá. Então, Por quer isso que eu tô dizer, falando, é entender o perfil, entender, esse recurso é um dinheiro de fluxo de caixa que vai sair em tal época. Então, tendo esse panorama, a gente tem uma noção clara de como fazer o negócio para que, quando chegar a data, tá o dinheiro lá disponível. joia. Eu vou reservar os 10 mil por mês, reserva investindo. Mas precisa Sabendo existir. que lá Exato. naquela data que vai ser retirado. E tem como bloquear, Edgar? Vamos falar assim, porque também existe aquela situação. Eu sei que eu tenho um dinheiro reservado ali, se acontecer uma emergência, eu vou lá, tiro para resolver o meu problema imediato. A gente sabe que isso existe, né? Só que a gente sabe que a gente está fazendo que o empresário está fazendo esse provisionamento para as contas principais de dezembro e janeiro, tá? Vamos entender esse cenário. Tem como eu bloquear esse dinheiro e falar assim, tá, se você retirar em junho, você vai perder X% do investimento que você fez, o ideal realmente é tirar em dezembro. Como que funciona isso? Sim. Se a aplicação a gente combinar que vai vencer em tal data e só pode tirar a partir daquela data, ele pode ter um prejuízo financeiro em cima daquilo ali, sim. Com certeza. Mas é aquele negócio. Independente se
se o produto tá travado ou não, Tá. eu acho que o empresário não é criança, né? Então ele... Ah, não. Aí ele tem, se ele Não, tá guardando, vou provisionando... discordar. Se ele tá provisionando o recurso, se ele tá provisionando aquele recurso lá, a menos que seja... É que a gente não consegue prever 100% das coisas. Ah, aconteceu uma emergência Isso. e eu preciso desse recurso. Aí, lógico, vai... Sabendo que eu utilizando o recurso hoje, eu tô atrapalhando o planejamento de amanhã. Exato. É Por simples. isso, aí mas que faz, Edgar? A gente sabe que faz, né? Então vamos falar assim: o ser humano é único, cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de agir, etc. Mas a Mariana falou uma coisa aqui que, assim, gente, eu vou levar para minha vida, levem para a vida de vocês também. Então, exclua a emoção. E aí eu faço a relação assim, gente. Veja se tá bacana a forma que eu pensei aqui, né? Os números, eles são frios. Então, com a mesma frieza, eu tenho que tratá-los, Exato. né? Então, tá. Então, se tiver no calor da emoção, vai correr um quarteirão aí. Isso, dorme, toma um Rivotril, dorme. No Tudo dia é seguinte. psicológico. Tudo. São crenças que a gente tem. A gente está falando de crenças o tempo todo aqui. A gente não Uhum. está falando só de número. Sim. Então a gente carrega muitas crenças durante a vida que na hora, no momento da decisão, porque a gente toma decisão o tempo todo, e aí na hora, assim, eu decido ir para o próximo nível ou não. Porque a vida que muitos empresários estão vivendo não é o desejável. Sim. E aí precisa olhar aquilo, olhe como se não fosse a sua vida. Olhe como se fosse a de um amigo. Qual conselho você daria para ele? Olhar com frieza ou decidir, falar assim, só se vive uma vez, caixão não tem gaveta, uns negócios assim, né? Não é por aí, Não né? é. E assim, eu não tô com esse índice aqui, mas quantas empresas fecharam durante a pandemia por não ter uma administração financeira, um controle financeiro adequado da sua empresa? Uhum. A gente sabe, né, que muitas fecharam. Eu aguento quantos meses? Essa é uma pergunta interessante, né, que muitos educadores financeiros fazem. E vocês devem fazer aí para os clientes de vocês. Me corrija se eu estiver errado, mas assim, por quanto tempo você sobrevive sem receber, né, o seu dinheiro mensal, aquela entrada mensal que você tem, o seu Prolabore. Quantos meses você vive sem o seu Prolabore, né? E falam qual é o prazo, qual que é o período. Disseram para mim 6 meses, que seria um período ideal para a gente conseguir, né, Se restabelecer. se restabelecer durante esse período, né, arrumar e-mails. A gente está falando dos empresários, né, não é de funcionário, carteira assinada e tal, para buscar um trabalho, mas de repente 6 meses daí para você se organizar e conseguir realmente se reerguer, seja no próprio negócio que tem ou fazendo investimento, trabalhando num segmento diferente, por exemplo. Uhum. É isso mesmo? São 6 meses? É, o número mais conhecido são 6 meses, mas Tá. eu sempre trabalho com os empresários para um ano. Um ano. Quanto tempo, se tudo der errado, tudo, a empresa fechar, você não tem mais de onde tirar dinheiro, tem filhos para sustentar, alimentar, família. 6 meses eu ainda acho que é pouco. Tá. Né, para se restabelecer, por exemplo, na pandemia, 6 meses teria sido pouco se tivesse só essa reserva. Sim. Exatamente. Então, um ano eu sempre sugiro e a gente trabalha para isso, para ter um ano de tranquilidade. Ok. Até né? quem fez fluxo de um ano. Exato. Porque a pandemia também é uma situação assim. Não tinha como ninguém se planejar. Tá. É um negócio que você não tem como prever, Exato. né? E aí, talvez em um ano, muito empresário com um ano tendo cerceado o comércio, porque Sim. não tinha condição sanitária de abrir, uma série de coisas. Um ano, às vezes, Acabou também. o dinheiro acaba também. A pandemia, se me permite, é um negócio que
não dá para você falar assim, não tem base de comparação para planejamento, porque é um evento que talvez aconteça igual cometa, né? A gente em vida talvez não vai ver o Na outro. Se terceira Deus geração, quiser, a Se gente Deus não vê. quiser, a gente não A vai gente não vai ver. ver o outro. Mas eu acho que também nós tiramos muitos aprendizados com a pandemia, né? Então, até mesmo esse. Então, tá, se antigamente eu pensava em 6 meses, eu vou pensar para ter uma segurança muito maior, não é isso? Não é Para ter que tempo de pensar, isso, reorganizar e redirecionar tal. a vida. Ok, então 1 ano, vamos pensar em 1 ano. A gente realmente não sabe o que possa vir a acontecer. 1 ano de investimento, não é? Sim, Então, quer dizer, eu tenho que ter essa reserva, de novo, gente, vamos lembrar, não é na poupança, é procurar a Prosperité Consult para poder indicar qual é o melhor lugar para fazer esse investimento, para ter a rentabilidade no futuro, né? Então, E eu volto lá no início da nossa conversa. A gente só consegue planejar, saber quanto que eu gastaria por um ano se eu tiver os números. né? Senão eu vou guardar dinheiro por guardar, e aí eu O vou querer quanto o guardar, investimento. né? O quanto que a minha empresa custa? Uhum. Quais são os gastos que eu tenho para saber o quanto que eu preciso saber de reserva, Só exatamente. sabendo, só É. olhando para ele friamente de novo. Sem emoção. Sem emoção. Sem emoção, gente. Façam o levantamento desses números para quem ainda não tem. Para quem tem, parabéns, continue fazendo, né? Para conseguir ter a empresa organizada. Mas olhe para esses números e quando vier o vermelhinho ali, não se assuste, não Não se se julgue, desespere. não se julgue, não fica com vergonha. Administre e crie estratégias para o crescimento, não é isso? disciplina. Porque o empresário ele já tem, por si só, ele tem que ser muito disciplinado. A disciplina sim. talvez de um atleta olímpico, Uhum. eu ouso dizer. E aí aquele negócio, disciplina de colocar a casa em ordem, e aí falar com a Mari, para se precisar de ajuda, colocar a casa em ordem. Aí depois a disciplina de poupar, para que eu possa fazer bons investimentos, porque é aquele negócio, né? A gente tem a longevidade, eu preciso ter recurso também, porque se eu tenho uma empresa hoje, onde a empresa sou eu, 100% da empresa, e amanhã, a hora que eu não tiver mais capacidade para continuar tocando a empresa, Como vai ser, né? e talvez muita gente ainda pensa assim, né? Pensa igual antigamente, né? Não, eu vou ter o meu herdeiro e o meu herdeiro. Hoje em dia a gente também não consegue mais estipular ao filho. Muitas vezes a gente... Nem nunca, né? Jamais. Para quem faz Então, isso é um erro. exatamente. Então, ter isso. Olha, se um dia eu precisar não conseguir mais tocar o meu negócio, eu tenho que ter a disciplina financeira de que cheguei lá e eu tenho recursos a partir de agora para viver tranquilamente, posso vender minha loja, posso vender meu comércio e continuar tocando aqui minha vida tranquilamente. Gente, que sensacional, né? Perguntinha básica. E aí, Luiz, quanto tempo? Olha, você tá cravando toda semana. Né? Estamos indo bem. Gente, adorei o papo. Achei muito bacana. Acho que trouxe luz aí para o empresário, né? Para poder aí organizar a sua casa, entender como que coloca esses números e olhar para isso. E também o investimento, né? Entender o que é possível, quais são as dinâmicas que eu não preciso também pensar em altos recursos financeiros para começar o investimento, eu não preciso em ter uma liquidez a longo prazo para pensar nesse investimento. Então, pessoal, as oportunidades estão aqui, né? A gente precisa olhar para isso. É um alicerce fundamental para a empresa, então eu acredito que esse podcast realmente tem que existir e outras vezes falaremos mais a respeito, né, do dinheiro, que é importante. E também, se você quiser, claro que não posso deixar de dizer, se você quiser ter retorno, resultado financeiro com o seu produto ou com o seu serviço, eu diria para fazer um investimento aqui no canal de Piracicaba. Nós aqui do Pod Varejo podemos oferecer para você um testemunhal falando a respeito do seu produto. Claro que eu vou usar antes para entender realmente se é bom, porque aqui a gente tem que falar comprovadamente. E também a oportunidade de estar aqui num canal
de alta credibilidade, que passa informação e que traz realmente conteúdo para que você tenha o crescimento. Gostou do podcast? Curte, se inscreve aí no canal. Você tá pelo YouTube assistindo a gente, corre lá no Instagram, canal de Piracicaba, passa a seguir, que com certeza você também vai receber informações fundamentais para o seu dia a dia aqui de Piracicaba e região. E, gente, quer conversar com a gente, falar a respeito de investimento para ter resultado bacana? No telefone 98606-9611. E lá você vai saber todas as formas possíveis que você pode investir para ter o resultado que você merece. Edgar, mais uma vez, muito obrigada. Como que as pessoas fazem para te encontrar? Quais são os seus contatos? Prosperité Consult no Instagram. Ótimo. LinkedIn, Facebook, www.prosperiteconsult.com.br, também o nosso site. Mandou uma mensagem, já vai ter a resposta. Já vai ter lá. A gente Joia. agenda um horário, toma um café, conversa, fala sobre investimentos, perfil, faz toda a entrevista, toda a diligência que precisa para poder aconselhar. Perfeito. E essa primeira conversa, esse primeiro bate-papo, esse diagnóstico, tem custo? Como que você trabalha em relação a isso? Não. Não? Hoje o nosso modelo de consultoria, inclusive, ele é diferente até do mercado, ele é baseado no FII fixo que a gente chama. Uhum. Então, a gente tem um percentual ao ano que cobra para administrar aquele recurso. Não, é um modelo considerado mais ético quando o assunto é investimentos. Perfeito. E Mariana, como é que faz para te encontrar? No Instagram da Samia.cruanesdi e do mari.ribsouza. Ok. E você trabalha com, para deixar o pessoal bem informado, né? Uma pergunta que eu sei a resposta, mas a Mariana que precisa falar, é claro. Organização financeira, o que o empresário vai encontrar com você? A consultoria financeira, o começo de tudo, diagnóstico, colocar a casa em ordem, sem problemas nenhum, sem julgamento nenhum, processos, vendas também. Ótimo. Pessoal, então é isso. Gratidão pela sua audiência, gratidão, pessoal, pela participação aqui. Agradeço. Eu gostei, vocês gostaram? Eu amei. Que delícia. Então é isso, né, gente? Que a conversa é leve, a conversa é boa, então compartilhe aí com seus amigos empresários que você quer ver com a casa organizada para também fazer investimento naquela viagem gostosa, no passeio também interessante, que também precisa de diversão, não é isso, Com gente? certeza. Tirar férias, né? É isso aí. Pessoal, um grande beijo e até semana que vem, começando então a comemoração do mês das mulheres. Até lá!